Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos resolver uma questão de física do concurso público docente EBTT, do ensino básico técnico e tecnológico do IFPA Campus Belém, a prova de física 2022, que aconteceu agora recentemente no último domingo. Essa questão é a primeira questão de conhecimentos específicos de física, é numerada como questão de número 16, tá? Então essa questão diz o seguinte, eu vou ler o enunciado e em seguida resolver esse problema. Então uma ponte, tá, suspensa no Paperline Bang, na Nova Zelândia, é um excelente local para a prática do bang jump, pois fica sobre um rio, tá, aqui o rio, com uma altura H, de 100 metros de altura, de onde os saltadores se lançam, aqui o saltador de massa M, se lançam no ar. Suponha que o praticante de bang jump com massa de M igual a 80 kg realiza um salto do alto da ponte, aqui, certo? Usando uma corda de 30 metros de comprimento apropriada para a prática desse esporte. Então essa corda preta aqui ela tem comprimento L, que eu estou chamando que tem um valor de 30 metros. Considere uma corda que seja elástica com constante elástica K, que vale 40 Nm por metro. A distância acima do nível do rio, que é a distância D, é o que ele quer saber, a qual encontra-se o praticante quando a corda atingir a máxima deformação será de quanto? Então ele quer saber quem é esse D. Então quando a corda esticar, o comprimento relaxado é L, mais a deformação que ela vai ter, que eu estou chamando de X, toda essa soma, L mais X mais D vai dar a altura H. E ele quer saber qual é a distância quando ele atingir a máxima deformação aqui, a corda, em relação ao nível do rio, que é a distância D. A gravidade do local é G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então esse problema, você vai para resolvê-lo, você vai ter que aplicar aí a conservação de energia. Então lembre que a conservação de energia, a potencial, tanto a gravitacional quanto a elástica, depende de uma escolha de referencial. Então, nesse caso, eu vou escolher o meu referencial, o ponto de partida, aqui o salto, aqui nesse ponto, Aqui é o ponto de partida e aqui é o ponto de chegada. Então, em relação a esse nível, você teve uma variação de altura do saltador, do bang jump. A variação de altura foi L, que é 30 metros, mais o X, que eu vou determinar quanto é que é essa deformação da corda ao fazer o salto. Então, pela conservação de energia, você diz que a energia potencial gravitacional aqui, que é devida a essa altura, é convertida puramente em energia potencial elástica quando atingir a máxima deformação da corda. Aqui ele vai parar, então a velocidade aqui nesse ponto mais baixo da corda é zero. Então, a energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica, a energia potencial gravitacional nesse ponto aqui, em relação a esse nível mais baixo, é essa mg vezes essa altura, L mais X. E a energia potencial elástica é exatamente K sobre 2 vezes a deformação ao quadrado. Eu vou determinar quem é esse X. Então, quando você tem essa equação, faz o distributivo, passa tudo para o outro lado, você vai ter uma equação do segundo grau como essa, onde esse é o termo A, o coeficiente B e o coeficiente C. Então, você vai aplicar a forma de Bhaskara. Tá aqui, eu reescrevi a equação. Ao aplicar a forma de Bhaskara, você pode tirar a raiz dessa função. A raiz é dada por esse termo, tá? E aí você pode fatorar esse termo aqui, Tira da raiz. E depois esse termo, quando você simplifica esse quadrado com esse aqui, ao tirá-lo aqui, você pode fatorá-lo com esse, que eles são idênticos, tá? Depois que tirar da raiz. Quando você fatora, você tem essa expressão. Lembra que o x ele é definido puramente positivo. Quando o saltador está nesse ponto aqui, ele já percorreu um comprimento L, que é o comprimento da corda relaxada. A partir desse ponto que vai surgir o x. Então, esse x é definido positivo por definição aí, desde o nosso raciocínio inicial do problema. Então, esse negativo é descartado, já que essa raiz é maior que 1. Então, se você levá-la em conta, essa diferença, sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do número maior, então vai dar um número negativo. E não pode, fisicamente, isso não é, de acordo com o nosso problema, isso não pode acontecer. Então, você descarta o sinal negativo e a solução do x que nós estamos encontrando é puramente positiva. Então, você pega só o sinal de mais. Então, esse é a deformação do x em termos da massa, a gravidade, o K e o L,
que é o comprimento da corda. E aí, ao encontrar o x, lembra que esse L mais x mais o D, que é o que ele quer encontrar, é igual à altura entre a ponte e o rio. Note que esse D é uma distância, digamos, segura para que o saltador do bungee jump não colida, não caia exatamente sobre a água, sobre a superfície. O impacto poderia matá-lo. Então, é uma distância segura aí para você fazer a prática desse esporte. Então, eu sei que H é L mais X mais D, você isola o D. Então, fica H menos essa diferença aqui dessa soma, né? E aí você, no lugar de X, você substitui esse termo aqui e faz a distributiva, fica H menos L menos o X. E o X é todo esse termo. Então, está aqui a expressão do D, a distância segura do salto do bungee jump em relação ao nível do rio, em termos de H, L, M, G, K, tá? Todos esses termos. Então, sabendo do problema que H é 100 metros, L é 30, M é 80, G igual a 10 e K igual a 40, tudo em unidade do SI, quando você substitui aqui, você encontra um valor de D, que é essa altura, essa distância segura, de 10 metros. Logo, esse resultado equivale exatamente ao problema, a letra B, tá? Dessa questão, ok? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.